Olá, mães! Estamos aqui para mais um Papo de Mãe que Ora e nós temos um assunto muito legal. Nós vamos conversar sobre idas e vindas do nosso filho. Seu filho já saiu de casa? Seu filho nunca saiu? Te espero aqui para conversarmos sobre isso. Até lá! Olá, o papo hoje aqui vai ser animado. Nós vamos conversar, né, Camila, sobre filho que sai de casa num momento natural, faz parte da vida. Por exemplo, eu tenho 2 filhos casados. Casaram, saíram de casa e formaram família. Isso é legal? Isso é muito legal, porque a vida toda a gente ouve falar que a gente precisa criar filho para o mundo, né? E a gente acha essa teoria linda quando a gente é filha, mas quando a gente é mãe, interiorizar isso não é muito fácil. Eu vivi as duas coisas. Eu vivi o fato de sair de casa muito cedo, porque meus pais moram ainda no interior. Então, para eu estudar, eu saí de casa com 15 anos e vim morar sozinha. Hoje eu imagino quanto a minha mãe deve ter sofrido, né? Porque você vê uma filha assim, da roça, sair para morar na capital sozinha, não deve ter sido muito fácil para ela. Mas, por outro lado, eu vi também que eles enfrentaram isso com tranquilidade. Porque, graças a Deus, eu acho que eles me educaram para o mundo. E eu tenho tentado me inspirar neles quando eu vou transmitir isso para as minhas filhas. E o sentimento, às vezes, vem até com as crianças pequenas. E quando a gente pensa em sair de casa, assim, morar longe, é uma coisa muito ampla. Mas eu tenho vivido esse sentimento de filhos para o mundo até com a minha filha de 8 anos, quando eu recebi o primeiro convite para ir para uma festa do pijama. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, minha filha está saindo, minha filha está crescendo. Como que eu vou fazer? Num primeiro momento dá um medo, né? A gente até... Tem esse exemplo na Bíblia, que se até Maria teve medo quando perdeu Jesus no templo, Jesus tinha 12 anos, era uma criança, ele não saiu de casa em definitivo, mas ele teve aquele momento, né, onde eles estavam em Jerusalém, que ele se perdeu no templo e teve a aflição de Maria, daquela mãe. Estar sobre essa casa dia e noite. Este lugar que todos estarão irá receber meu nome. Filho, procuramos você por todos os lugares. Por que me procuraram por todos os lugares? Não sabiam que iriam me encontrar na casa de meu pai? Eu tenho sentido essa aflição até quando eu sou convidada para uma festinha, quer dizer, quando eu não sou convidada, minha filha é e eu não, e eu tenho que deixá-la. Então a gente tem que se preparar para essa saída, porque a saída é gradativa e começa muito cedo. Hoje em dia, com 5 anos, a minha outra filha é convidada para pequenas festinhas, onde eu tenho que deixá-la, mesmo sendo numa brinquedoteca, mas a gente já tem esse sentido de separação, onde eles já se viram sozinhos, sem precisar da gente. Não é fácil. E tem aquele outro lado, né? Elas estão crescendo, eu estou envelhecendo, estou ficando velha. Então a gente começa assim, é um turbilhão de coisas na nossa cabeça. Não é muito simples não, né, tia? E é importante isso, por quê? Porque, na realidade, o casal precisa de se preparar, porque o casal que se prepara e vive bem, trabalha melhor isso, Verdade. Essa separação. Porque, na realidade, você não tem medo da criança só sair, mas você tem medo da solidão. E tem também aqueles filhos que saem de casa e nunca mais voltam. Já ouviu sobre isso, Aline? Como tem, né? Isso é muito comum, né? Está se tornando cada vez mais comum. Os filhos casam, entram novas famílias, novas culturas dentro da nossa casa. E muitas vezes a gente não consegue entender essa relação, né? E eu falo muito, a gente que é filho, né? Homem, que sai de casa, porque a filha é mais perto, eu acho, assim, tem uma coisa mais perto com a mãe. Eu vejo quando entra uma terceira pessoa dentro do relacionamento, sendo um segundo casamento, seja entra um casamento de filho, de filha, quando chega essa terceira pessoa, tia, eu acho que dá uma desestabilizada, né? Tem filhos que não voltam mesmo, eles acabam fazendo sua família e indo embora. O que eu sinto muito nisso é que as mães ficam perdidas. Eu acho que dá uma angústia na mãe quando ela não tem
esse ninho, né? A casa é um ninho, né? Então, eu acho que essa mãe que tem esse problema, eu acho que tem o perdão, acho que a gente tem que, dentro da igreja, a gente consegue chegar perto disso. Você consegue chegar perto do seu filho através de sendo mais humilde, tentando perdoar algumas coisas, tentando entrar na cultura daquelas pessoas, e muitas vezes isso não vai acontecer. E isso também, eu acho que a mãe não pode também se sentir fracassada. Esse sentimento de fracasso da mãe, a mãe não tem que ter. Eu acho que a mãe tem que fazer o seu papel bem feito. Ela estruturou, como diz a Camila, ela fez um ninho bem feito lá na infância. E eu acho que a gente tendo mãe, a gente tem que ter essa inteligência emocional, né? De saber entrar, mas também de saber sair. De saber se colocar, mas também de saber perdoar. E tentar entender cada vez mais essa nova cultura que está se entrando. O filho também precisa ter, mãe, eu acho muito difícil a gente falar assim, mas eu não fui uma boa mãe. Não, eu acho que a gente tem que parar de se penalizar um pouco, sabe, tia Ângela? A mãe, ela vai amar incondicional, ela vai errar amando. A mãe é amor. Então, eu acho que essa coisa da gente ter, é muito sério ser mãe. Eu acho que é um dom muito sério, né? E o filho, quando ele vai e não volta, ele teve um motivo para ir e não voltar. Não é culpa da mãe, muitas vezes não é culpa da mãe. Claro que a mãe tem que tentar reconstruir aquele lar, trazer o filho de volta, fazer o máximo possível com as noras, né? Quantas mães têm problemas com as noras e tudo, a gente já falou até num programa sobre isso, mas tudo com um limite e tranquilidade. Aí que entra, acho que é a oração, tia. A mãe, quando acontece alguma coisa dessa, eu acho que ela tem um momento certo de silenciar e calar, assim como Maria. E é interessante também, porque nós precisamos de preparar o nosso coração, porque nós criamos os filhos para a vida, não é verdade? Nossos filhos são de Deus. Então a mãe precisa de aprender a sair, a criar laços, isso. Mas um laço que não é gaiola. Isso. E eu tenho vivido isso. Meus filhos, depois que casaram, nós temos uma regra lá em casa. No domingo tem um almoço que vai quem pode. Né? O que vai quem pode? Ninguém é obrigado a almoçar comigo no domingo. Mas quem puder, eu vou estar lá. E isso é interessante, porque no início, a minha filha falava assim, não quero ir todo domingo. E hoje, isso é um ponto de confraternização. Então, que ninho que também nós estamos criando para isso. Agora, se por algum motivo, durante toda a criação do seu filho, aconteceu quebras de laço, nesse momento, tragam esses laços de volta. E falando em laço, Tânia, tem mãe que o laço é muito forte. É tão forte que o filho não quer sair de casa? Como é que é esse assunto? Pois é, isso não é saudável, né? Eu acho que uma mãe psicologicamente saudável, ela vai fazer de tudo para que o filho ganhe autonomia, responsabilidade, desde criança, educando ele para um dia ele seguir a vida dele. E até para o próprio casal, né, chegar uma fase da vida, né, depois da aposentadoria, é muito orgulhoso para eles. Assim, eu acho que os pais sentem orgulho dos filhos quando eles saem de casa. E não quando eles ficam com 30, até menos, né, na dependência dos pais. Many young men who should be able to move out simply can't. It's called failure to launch. Então é legal nem para um nem para outro. Eu acho que os pais merecem viver também esse recomeço dos dois. E os filhos seguirem a vida deles, né? Ô, Tânia, você me fez lembrar o caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Dos pais que entraram na justiça para os filhos saírem de casa. E eu me lembro da águia, né? A águia cuida do seu ninho, vai lá, pega o pássaro e joga o pássaro do alto do morro e está lá embaixo para pegar. Esses pais mostraram que tem hora que você tem que empurrar os filhos mesmo, porque isso é saudável, não é verdade? Agora, existe também um pai muito permissivo, né, que gruda no filho. Então, ele mesmo impede essa saída dos filhos, né? Às vezes, inconscientemente, né, ele está segurando. Então, o papel é dos dois, né? É o filho querer sair, o pai dá asas para ele, para que saia. Principalmente o casal que não quer viver o ninho vazio e de repente se deparar com um com o outro e sem os filhos para trazer esse foco do casamento. E isso é uma boa conscientização do casal, desde os filhos pequenos, saber que no final é os dois, então priorizar o relacionamento. E que é muito saudável para os filhos. Eu sempre falo,
Os filhos merecem pais felizes. Então, não precisa ficar grudado 24 horas com o filho, mas se realizar que isso é transmitido para o filho, né? E é verdade. Vocês sabem que eu vivi o processo, né? Meus filhos foram embora, a Vanessa foi fazer residência, o Anjo foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, e eu fiquei com o ninho vazio. De repente, começaram a voltar filhos e netos. E eu tive que também fazer uma readaptação. É verdade. Porque eu já tinha acostumado com uma casa vazia, com um horário, com movimentos, e eles voltando e reclamando do meu domingo, que eu saía. E aí, Mônica, é legal isso, porque tem filhos que vão e que voltam e bagunçam a vida da mãe e do pai. Como é que é isso aí? Pois é, na realidade, significa que você fez o ninho certinho. Que você preparou o seu filho para o mundo e, de repente, o mundo deu a entender que não era aquilo que ele queria. Então, ele se sentiu segurança em voltar. Eu acho que esse deve ser o papel da mãe. Ela prepara o seu filho para o mundo, eu costumo dizer que é para o mundo de Deus. Então, eu vou fazer o processo de criação do meu filho para Deus. Então, ele vai ser um profissional para Deus. O seu processo tem que ser voltado para Deus. E se lá ele perceber que não deu certo, ele tem para onde voltar. E a mãe tem que saber acolher esse filho e mostrar para ele que errou, sim, ele errou, mas que ele tem que continuar a alçar esse voo, tem que continuar buscando a sua felicidade. A felicidade do filho nunca pode ser inteiramente dentro da casa dos seus pais. Ali é um ponto de descanso, mas o voo dele tem que estar no destino que ele traçou para ele. É interessante isso, porque a mãe tem que entender que quando o filho volta, não volta para ficar, né? Ele volta como uma parada para poder caminhar. E aí a palavra nos chama a atenção, né? Quando Jesus está com 12 anos no templo e diz assim: quando viram, seus pais ficaram comovidos e a sua mãe lhe disse: filho, por que agistes assim conosco? Olha, teu pai e eu estamos angustiados à tua procura. E olha o que Jesus ensina para nós nessa palavra. Por que me procurastes? Não sabeis que devo estar naquilo que é do meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que eles lhe falou. Mas depois nós vamos ver que Maria guardava no coração. Fecha seus olhos, peça ao Senhor mesmo que nesse programa, qualquer que tenha sido a situação que você viveu, se seu filho saiu e seu coração está dolorido, peça ao Senhor para curar o seu coração. Se seu filho saiu e não voltou, não te telefona, você se sente abandonada, Senhor, eu quero te pedir mesmo, cura o coração dessa mãe, que ela aprenda a dizer: eu quero só que meus filhos sejam felizes. Para quem tem filhos em casa, Senhor, que eu possa ser a águia, que eu possa ter a coragem de empurrar o meu filho para fora do ninho. E se por um acaso o meu filho, pelas dores do mundo, pela preguiça, pelas suas dificuldades, voltar para casa, que eu possa curá-lo com a minha maturidade, mas acima de tudo, preparar para que ele possa fazer o seu voo para o mundo. Nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Pai, por esta palavra tão linda. Eu me emocionei quando ele diz, né, para nós: filho, por que estavas angustiado, né? Pai, por que estavas angustiado? Mãe, por que você está angustiada? Entrega o seu coração. Até a próxima. Para isso, antes, inscreva-se no nosso canal Mães que Oram pelos Filhos Oficial, curtam e compartilhem nossas redes sociais, hein? E continue conosco.